pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar sobre permutação, tá? Permutação é a gente fazer arranjos de agrupamento também, tá? E para ser permutação, gente, a gente precisa que o número de posições seja igual ao número de opções, tá? A gente consegue aplicar arranjo? Consegue, tá? Mas usando a fórmula de permutação é muito mais rápido, tá? No simples aqui, eu vou mostrar das duas formas para vocês entenderem melhor como é possível, tá? Então, assim, temos posições igual a opções, permutação, tá? Se não temos, é arranjo ou combinação, tá? Então, isso aqui tudo faz parte do estudo de probabilidade da matemática, tá? Então, aqui, dentro da permutação, a gente tem simples, com repetição e circular, tá? Então, um exemplo de cada uma delas aqui, para vocês conhecerem um pouquinho cada uma delas. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo a gente tem, calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Então, observe que aqui, ó, amor tem 1, 2, 3, 4 letras. E a gente quer fazer um rearranjo disso, né? A gente quer mudar as letras aqui de lugar para formar outras palavras com essas letras. Então, a gente vai continuar tendo 4 posições para utilizar, tá? Então, 4 letras, 4 opções, né? E 4 posições para usar. Então, a gente vai continuar tendo 4 casinhas aqui para mudar. Então, pode ser tipo amor, pode ser mora, pode ser Maro, pode ser ramo, pode ser infinitas palavras montadas. É isso que ele está pedindo no enunciado. Então, é nisso aqui que a gente vai usar a permutação, tá? Nesse caso, como nenhuma letra se repete aqui, ó, é a permutação simples. Observe aqui embaixo que em ovo, ó, a gente tem uma letra que repete 2 vezes. Então, é uma permutação com repetição, tá? A forma de calcular é diferente, a gente já vai explicar ela. Então, vamos começar aqui pela simples. Então, a fórmula para permutação é assim, ó. Pn vai ser igual a n fatorial. Ou seja, aqui nesse caso, permutação de 4, né? Porque são 4 letras e 4 posições, vai ser igual a fatorial de 4, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, a gente tem 24 maneiras diferentes de criar palavras diferentes com as letras da palavra amor, tá? Então, são 24 opções. Aqui a gente colocou 4, falta 20, né? Então, vou mostrar que com arranjo também dá. Então, a gente lembra lá que a fórmula do arranjo é arranjo N. Aqui nesse caso coloquei NN porque são 4 letras e 4 posições. Então, a fórmula era assim, ó, NP, né? Que é N menos P fatorial. Então, N aqui vai ser 4, que N menos P é 4 menos 4, porque P também é 4. 4 menos 4 fatorial. Então, aqui fatorial de 4 menos 4 é 1. Então, embaixo a gente já tem o denominador 1. Então, já sai fora. Então, a gente vai acabar tendo aqui só o fatorial de n, como a gente calculou em cima, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, tá? Então, a gente consegue fazer das duas formas. É que, lembrando aqui da permutação, que é só o fatorial do n, fica muito mais fácil para fazer, né? A gente não precisa perder tempo calculando o denominador que vai dar 1. Então, aqui nesse caso de baixo, ó, com repetição. Então, calcule o número de permutações, né, das letras da palavra ovo, tá? Vamos pensar aqui. Eu coloquei uma palavra bem simples para poder demonstrar para vocês de maneira fácil, tá? Então, imagine aqui, vamos mudar de cor. Imagine que esse O aqui é vermelho.
Imagine que o V é preto. Imagine que o outro O aqui é azul. Então, a gente tem aqui ó, a palavra ovo, só que colorido, tá? Então, eu consigo montar ovo também, só mudando o O aqui de posição, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a palavra ovo duas vezes só mudando o O de posição. Eu mudei ele de lugar, mas ele me informou a mesma palavra, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer voo, né? Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, o O azul e aqui é o O vermelho. Eu posso fazer a palavra voo com o O vermelho aqui e o O azul aqui, entendeu? Então, eu vou acabar tendo palavras repetidas por causa dessas letras repetidas aqui. Então, eu preciso desconsiderar essas letras na hora de montar a minha permutação. Então, com isso, a fórmula de permutação vai ser assim, ó. P de N. Aqui a gente pode colocar, vamos chamar as letras repetidas aí de R, S, T, infinitas repetições, depende da quantidade de repetições. Vai ser igual a N fatorial sobre R fatorial vezes S fatorial vezes T fatorial e assim sucessivamente vezes, tá? Então, a gente precisa pegar o valor de N, que aqui no caso é 3, né? Que a gente tem 3 letras, 3 casinhas, 3 posições, e descontar essas repetições aqui, dividindo ele pelo fatorial dessas repetições. Então, a gente vai ter aqui nesse caso, tá? Então, a gente tem o ovo, o O que repete duas vezes, 2O, e a gente tem o N igual a 3, né? Porque são 3 letras, 3 opções, 3 casinhas também, né? 3 posições. Então, aqui a gente vai ter assim, ó. P de 3 e em cima o 2 só. Se a gente tivesse mais uma letra repetindo, posso passar um outro exemplo depois desse, tá? A gente iria colocar mais essa outra letra. Nesse caso, só o O aqui está repetindo, então só um 2. Então, a gente vai ter fatorial de 3 sobre fatorial de 2, que é igual a 3 vezes 2 fatorial. Lembra que divisão ou simplificação a gente chega até o fatorial do menor número aqui, no caso 2, e nossa resposta é 3. Então, nesse caso, a gente tem só 3 palavras que a gente consegue montar com as letras da palavra ovo, tá? Porque a gente desconsiderou. A gente já montou 2, vamos pensar na terceira? Seria ov. Ov, ó, independentemente que azul, vermelho, aqui vermelho, azul, ó. Então, a gente tem 6 combinações, só que elas se repetem, então a gente tem que desconsiderar uma aqui, ó, ficando apenas 3 opções de ovo, tá? Então, vou colocar aqui em cima, aqui, ó, um outro, que é a palavra Antônia, tá? Antônia. Então, observe que Antônia a gente tem 2A e a gente tem 2N aqui, ó. O resto não se repete. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N igual a 7. Então, a nossa permutação vai ficar assim, ó. 7 em cima 2 e 2. 2 do A e 2 do N, tá? Então, a gente vai ter 7 igual a 2 e 2. E a gente vai daí calcular isso aqui. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2.
2 vezes 2 fatorial. A gente consegue cortar um aqui a gente vai ter que fazer o fatorial. Então, a gente vai ter aqui, ó, 7 vezes 6, deixa eu pegar a calculadora aqui. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2.520. Dividido por 2, porque a gente deixou um aqui, ó. Um a gente cortou, 2 fatorial. O outro a gente fez 2 vezes 1, que dá 2. Então, deu 2.520 dividido por 2, que vai nos dar 1.260. Então, a gente tem 1.260 possíveis combinações com as letras da palavra Antônia. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido aqui, então, tá? Então, eu tenho que descontar as letras que se repetem, tá? Se aqui tivesse mais letra que se repetia, eu ia ter mais fatorial aqui, tá? Então, a circular é quando a gente tem uma disposição em formato de círculos, tá? Então, aqui um exemplo, ó. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Então, a fórmula para permutação circular é assim, ó. Pn igual a n menos 1 fatorial, tá? Então, aqui a gente tem 6 pessoas, ó. Então, o nosso n é igual a 6. P6 igual a 6 menos 1 fatorial. Ou seja, a gente tem 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai nos dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, a gente tem uma disposição aí de 120 posições diferentes para essas 6 pessoas sentarem na mesa. Então, mas por que, professora, que a gente descontou aqui esse menos 1 aqui da nossa permutação, porque ela é circular, né? Por que é esse n menos 1? Então, vamos explicar para vocês mais ou menos por que é, né? Deixa eu apagar ali em cima para a gente criar espaço e poder desenhar, porque já está bem cheio de informação aqui o nosso quadrinho, né? Então, aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, né? Aqui são as 6 pessoas, a gente está num círculo, onde aqui a gente tem a pessoa, o pai, aqui a mãe, aqui filho 1, filho 2, filho 3 e filho 4. Se eu rotacionar isso aqui, eu vou passar a ter aqui, ó, filho 4, pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3. Se eu rotacionar de novo isso aqui, eu vou ter, ó, filho 3, filho 4, pai, mãe, filho 1 e filho 2. Se eu rotacionar mais uma vez, eu vou ter a mesma disposição, só que com as posições diferentes, né? Cada um vai sentar na cadeira ao lado do outro ali. Só que a gente precisa lembrar que no círculo, gente, a gente não consegue distinguir início e fim. Então, a gente não consegue dizer, imagine as pessoas sentadas num círculo. Como que a gente vai dizer, não, agora eu vou começar daqui, então esse aqui vai ser P, M, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Se eu começar daqui, não tem como. Então, isso tudo aqui, ele é como na palavra ovo lá que a gente fez. Que a gente viu que o ele se mudar de posição, ele vai me gerar a mesma palavra, tá? Então, isso tudo aqui é como se fosse a mesma palavra daquela do ovo, é a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa desconsiderar essas repetições aqui de só girar as pessoas de lugar, tá? Então, no caso aqui, como são 6 pessoas, a gente tem 6 repetições. Então, a gente vai ter lá na permutação, assim como na repetição, a gente
a gente dividiu pelas possibilidades de repetição. Aqui a gente sabe que aqui vão ser 6 repetições, tá? Que vai ser possível formar. Então, a gente vai pegar e fazer lá a permutação de repetição, né? Então, a gente vai fazer fatorial de 6 dividido por 6, que são essas repetições por giro, tá? Não é fatorial, é um número. Então, se a gente for fazer assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 6, ou seja, que é o fatorial, a gente está fazendo ele, dividido por 6. A gente vai cortar aqui 6 com 6, que vai nos dar 1. Então, a gente percebe que a gente vai começar o fatorial do 5. Por isso, n menos 1, ou seja, fatorial de 6 menos 1, que vai ser o 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial, tá? Então, é nisso que vem essa fórmula, é nisso que vem esse menos 1, na retirada dessas repetições por mudança de posição girando, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau!